E a bruxa anda solta no Flamengo, que perdeu Thiago Maia nessa temporada de 2020 e ainda viu a CBF recusar o pedido de veto do Flamengo em relação ao árbitro de quarta-feira. No vídeo de hoje do canal do Nicola te explico essas duas coisas. Quero falar também sobre a possibilidade de prorrogação do contrato do Juan Fran no São Paulo. Tem informação importante sobre a Covid-19 batendo na porta do Atlético Mineiro. Toda a comissão técnica do Galo testou positivo para o coronavírus. Informações sobre Globo e Seleção Brasileira. Parece que esse divórcio anda cada vez mais frequente. Para completar, preciso te contar também sobre Pituca, jogador do Santos, com uma proposta do Japão. Será que ele vai se mandar para o Oriente? Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. E antes de passar todas as informações importantes que eu prometi agora há pouco, dá uma olhada nessa dica especial. Você quer acompanhar o futebol de um jeito diferente? Se a resposta é sim, tá mais do que na hora de conhecer a Betano. A Betano é uma casa de apostas presente em 5 países da Europa e que chega com tudo ao Brasil. Com a Betano você pode fazer suas apostas em qualquer dia e lugar. Basta acessar o site pelo computador, celular ou até fazer o download do aplicativo para Android. Acessando o site, além das dezenas de esportes e mercados diferentes, você ainda tem a chance de participar de missões semanais e ganhar bônus e prêmios sem depender dos resultados. A Copa do Brasil está a todo vapor, então nosso palpite de hoje é uma combinação de 3 jogos. Vitória do Grêmio contra o Cuiabá, vitória do São Paulo contra o Flamengo e vitória do Inter sobre o América Mineiro. Nossa aposta vai ser de R$30, a odd total de 8,66 e o retorno potencial de R$ 259,81. Agora é só confirmar e começar a torcer. Cadastre-se no site betano.com através do link que está na descrição desse vídeo e ainda ganhe um bônus de boas-vindas de 100% do seu primeiro depósito. E não se esqueça, apostar deve ser algo divertido sempre. Se deixou de ser, tá mais do que na hora de parar. Jogue com responsabilidade. Betano Brasil, o jogo começa agora. Bora começar o vídeo te informando que o Santos recebeu nas últimas horas uma proposta do Kashima Antlers do Japão pelo volante Pituca. Oferta de 6,5 milhões de reais. O Peixe, como é dono de 50% dos direitos econômicos, só ficaria com um pouco mais de 3,2 milhões. É óbvio que o presidente Orlando Rolo já rejeitou essa oferta. O Rolo, de acordo com a Gazeta Esportiva, enviou uma contra-oferta para os japoneses, pedindo muito mais do que esses 6,5 milhões de reais. E a menos que essa resposta venha de forma positiva do Japão, o Pituca vai permanecer no Peixe. Pituca que esteve em 41 dos 42 jogos disputados pelo Santos na atual temporada, foi titular absoluto com praticamente todos os últimos técnicos do Peixe. Não faria o menor sentido negociá-lo por um valor tão baixo. É importante contar que nessa terça-feira o Conselho Deliberativo do Santos se reúne para discutir uma série de coisas, entre elas a possibilidade de algumas transferências. Está pendente, por exemplo, uma proposta feita na semana passada de 6,5 milhões de euros pelo Lucas Veríssimo. Essa oferta já foi aprovada pelo presidente do Santos, pelo Orlando Rolo. Agora faltam as aprovações do Conselho Fiscal e também do Conselho Deliberativo. O Veríssimo iria em janeiro por empréstimo com obrigação de compra por esse valor de 6,5 milhões de euros. Bora falar agora sobre seleção brasileira. Na noite dessa terça-feira tem jogo importantíssimo contra o Uruguai em Montevidéu pelas eliminatórias para a Copa do Mundo. Jogo que reúne o Brasil com a melhor campanha, o único time com 100% de aproveitamento, contra o Uruguai que vem de uma vitória importante, 3-0 na Colômbia contra a própria Colômbia. E o jogo não terá transmissão da TV Globo. O Gabriel Wacker informou ao longo dessa segunda-feira que a Globo não chegou a um acordo com a Mídia Pro, que é responsável por negociar boa parte dos direitos de transmissão de jogos das eliminatórias. A Globo desistiu, entendeu que as cifras pedidas estão completamente fora da realidade. E a tendência é que a gente não tenha esse jogo transmitido em TV aberta. A partida contra o Peru, a primeira partida em que o Brasil foi visitante, foi exibida pela TV Brasil, numa parceria feita pela CBF com o pessoal da seleção peruana, da Federação Peruana. Não parece que será o caso para o jogo dessa terça-feira. Então, se você quiser assistir, é melhor ir se programando e se garantindo em relação ao Wave Plus, que é o streaming do esporte interativo, ou então fechar o pacote do pay-per-view do Band Esportes. A Band Esportes informou ao longo dessa segunda-feira que vai transmitir também no pay-per-view esse jogo com transmissão do Oliveira Andrade e comentários do Neto.
E o coronavírus bateu a porta do Atlético Mineiro. Na noite dessa segunda-feira, o Atlético informou, por meio das suas redes sociais, que toda a comissão técnica testou positivo para o coronavírus. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Alexandre Matos, que é o diretor executivo de futebol do Galo, e ele me contou que 11 pessoas, entre funcionários, membros da comissão técnica e o Gabriel, testaram positivo para o coronavírus. O Gabriel, o zagueiro, é até agora o único que testou positivo entre os atletas que estão fazendo parte do elenco. Vale a lembrança de que o Alan Franco, que pertence ao Galo e está com a seleção do Equador, também testou positivo durante o final de semana das eliminatórias, mas como não faz parte do elenco nesse fim de semana ou nesse início de semana, eu nem estou colocando ele nessa conta dos 11. O que eu posso te contar é que o Jorge Sampaoli e os seus auxiliares, preparador físico e até seu gerente de futebol, todos eles testaram positivo, e o grande problema do Atlético Mineiro é quem colocar para comandar o Atlético durante os treinos e nos 3 próximos jogos. O Atlético, que é aquele que tem um calendário mais confortável justamente nesse momento, vai ter uma maratona de partidas nessa quarta-feira, enfrenta o Atlético Paranaense no jogo atrasado do primeiro turno. No final de semana também entra em campo, enfrenta o Ceará na condição de visitante e na quarta-feira da semana seguinte recebe o Botafogo. Ou seja, em 10 dias, 3 partidas, e o Galo não sabe nem quem colocar no banco de reservas para comandar o time nos treinos e nos jogos. Essa decisão vai ser tomada pelo Alexandre Matos e pelo presidente Sérgio Sete Câmara ao longo dessa terça-feira. Não houve tempo hábil para tomar a decisão, até porque os resultados dos testes positivos foram anunciados e conhecidos somente no fim da noite dessa segunda-feira. A maior possibilidade está no Leandro Zago ou no Carlos Désio, que são membros da equipe técnica da transição, caras que trabalham entre os atletas da base e o profissional. São os caras um pouco mais habituados a conviver com os jogadores do time principal. Bora falar agora sobre o São Paulo e a situação de um jogador que tem sido titular em algumas das últimas partidas, cujo contrato termina agora no dia 31 de dezembro. Eu estou falando do Juan Fran, jogador espanhol com um enorme currículo, contratado pelo Tricolor na temporada passada, mas que ainda não decolou como se imaginava. São Paulo discute a possibilidade da prorrogação do contrato do Juan Fran somente até o fim do Campeonato Brasileiro, ou seja, até o mês de fevereiro. Esse martelo ainda não foi batido. O Juan Fran já deixou claro que gostaria de completar pelo menos esse ciclo para ter a oportunidade de disputar até o fim o Campeonato Brasileiro e, por que não, a Copa do Brasil. Se o São Paulo não perder por 1 ou 2 gols de diferença para o Flamengo, estará classificado às semifinais da Copa do Brasil. O Juan Fran, que tem 35 anos de idade, disputou nessa atual temporada 20 partidas. Não marcou gols, assim como na temporada passada, quando entrou em campo 17 vezes. Só para refrescar sua memória, vale a lembrança de que o Juan Fran foi titular recentemente na vitória contra o Flamengo na quarta-feira passada por 2-1 no Maracanã. Também havia jogado como titular no confronto contra o Goiás, outro jogo recente. Só para completar, não está descartada a possibilidade de a atual diretoria deixar para o próximo presidente a decisão de renovar ou não o contrato do Juan Fran até o mês de fevereiro. O mandato do Leco termina em 31 de dezembro, exatamente quando termina também o contrato do Juan Fran. A menos que o Fernando Diniz exija essa prorrogação do contrato do Leco, pode ser que esse destino, essa definição fique para o próximo presidente. Os candidatos hoje são o Júlio Casares e o Roberto Natel, que se enfrentam nas urnas em breve. Bora fechar o vídeo falando sobre as últimas do Flamengo, e as notícias não são nada boas. Quero começar te contando que a renovação do contrato do Diego Alves continua emperrada. O departamento financeiro e administrativo do Flamengo não aceitaram ceder em relação ao contrato, ao combinado feito entre o departamento de futebol e o Diego Alves. Já existia um acordo em relação a tempo de contrato e salário. O departamento financeiro e o administrativo barraram esse acordo nos últimos dias. O Braz e o Spindel tentaram convencer essas pessoas dentro do Flamengo a cederem, a aceitarem essa prorrogação do contrato, o que não aconteceu. É mais um impasse em meio ao Flamengo. Flamengo que soube também durante a segunda-feira que a CBF não aceitou o pedido de veto rubro-negro em relação ao Wilton Pereira Sampaio, o árbitro da partida da próxima quarta-feira. O Flamengo alegou que o Wilton tem errado muito nos últimos jogos do Flamengo e citou, por exemplo, o empate em 2-2 com o Internacional. A alegação da CBF para não aceitar o veto do Flamengo foi de que não considera que o Wilton fez partidas ruins recentemente como árbitro do Flamengo. Vale a lembrança de que o Wilton, apitando jogos do Flamengo, não vê o Flamengo ser derrotado há 4 anos, desde outubro de 2016, na derrota do Rubro Negro por 2-1 para o Internacional, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro de 2016. Mas a principal notícia, das mais tristes, Thiago Maia não joga mais nesse ano. Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do staff do volante,
que pertence ao Lille e está emprestado ao Flamengo até a metade do ano que vem. E essa pessoa me contou que o Thiago Maia sofreu uma lesão no canto póstero lateral do joelho esquerdo. Te confesso que nunca havia ouvido falar a respeito dessa parte do joelho, fui tentar entender um pouquinho mais com um médico especialista em medicina esportiva e ele contou que essa parte tem um papel importante na sustentação do joelho. E também voltando sobre a pessoa que trabalha com o Thiago Maia, essa pessoa me contou que vai haver a necessidade de uma cirurgia. A boa notícia para o torcedor rubro-negro é que o tempo de recuperação é muito menor, por exemplo, de que qualquer lesão relacionada ao ligamento cruzado ou ligamento anterior. O período de recuperação deve girar na casa dos 3 meses, talvez o Thiago Maia possa voltar até antes. Também, de acordo com essa pessoa, vai haver a necessidade da cirurgia, que deve ser marcada nos próximos dias. O Flamengo ainda não confirma nem a lesão, nem a necessidade da cirurgia. Primeiro, ele quer conversar com o Lille, que é dono dos direitos federativos e econômicos do Thiago Maia, para depois externar essa situação. De qualquer maneira, fazendo valer esse prazo de 3 meses, dá para descartar o Thiago Maia sendo utilizado nessa reta final de temporada. Ele fica fora dos jogos da Copa do Brasil, dos jogos da Libertadores da América. A gente deve ter a final da Libertadores em 30 de janeiro no Maracanã, além dos jogos finais do Campeonato Brasileiro, um desfalque importante por um volante que vinha jogando muito bem, especialmente com o Domi, e que também seria bastante utilizado com o Rogério Ceni. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola vai resolver esse problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Aproveita e aperta o sininho para receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Lembrando que se você clicar num botãozinho azul escrito Seja Membro aqui embaixo, você clica lá, escolhe um dos 5 planos e passa a ser membro do canal do Nicola com direito a várias vantagens bem legais. Fechado? Nos vemos de tarde com mais notícias. Até mais, tchau, tchau.